Boa tarde. Deixa eu testar se está funcionando. Olá. Oi, oi, oi. Oi, Neide, tudo bem? Tudo bem, Neide? Me dá um help. Me fala se a imagem e o som estão ok? Nos conformes? Ah, tá bom. Obrigada. Bom, bora lá. Eu vou entrar nessa polêmica porque... polêmica do Gustavo Lima. Porque é a única coisa que se fala no momento. E muita gente veio me perguntar qual era a minha... o que eu achava disso, né? Desta situação. Então, eu vou colocar alguns pontos aqui, até fiz umas anotações aqui. Eu vou comentar. Primeiro de tudo, se eu falar, eu não acompanho vida de ninguém, de artista, de nada disso. E se eu falar, eu sei que o Gustavo Lima é um cantor, mas se eu falar que eu sei qualquer coisa sobre ele, é mentira minha. E eu nem sabia com quem que ele era casado, nem exatamente o quão queridinho era esse casal, né? Eram os dois. E muito menos eu sabia que a esposa chamava Andressa Suíta, não sei nem se eu estou pronunciando o nome dela certo. Mas, enfim, teve essa polêmica toda, essa questão toda, e virou um pandemônio a vida do cara, né? Porque, no sentido de todo mundo resolveu comentar não só, comentar tudo bem, né? O cara é público, tá aí, mas palpitar a vida alheia. E a outra questão, que aí eu falei, bom, além das pessoas terem me perguntado, eu falei, deixa pra lá, mas eu comecei a ver algumas coisas, algumas pessoas começaram a me chamar para comentar algumas coisas, me mandavam alguns materiais sobre isso, sobre eles. E aí eu me incomodei bastante quando eu vi uma matéria que falava que os internautas e os fãs estavam cobrando dele responsabilidade afetiva em relação a ela, em relação ao casamento, e estavam inclusive pedindo, né, que ele fosse cancelado, essa cultura do cancelamento, que eu particularmente já falei várias vezes, já falei aqui em lives, já falei lá no meu canal no YouTube, já fiz pauta na rádio falando sobre a cultura do cancelamento, que é uma coisa muito séria e as pessoas brincam muito com essa situação. Claro que tem que pesar, mas a gente não pode sair em busca aí de ser justiceiro com essa cultura do cancelamento por algo que não diz respeito a ninguém, a não ser quem está envolvido, que é o caso, por exemplo, deste casal. A questão do casal é do casal, não é dos fãs, não é da população. Aí eu vi uma matéria que dizia assim, o título, né? O Brasil ficou chocado com a separação. O Brasil não tem que ficar chocado com nada, porque existem milhares de separações, de divórcios
igual, pior, melhor, diferente, todos os dias no mundo inteiro. Então, por que ficou chocado? Mas as pessoas muitas vezes não ficam chocadas com a própria separação do próprio casamento. Não fica chocado com um monte de barbaridade que tem dentro de casa. Mas resolve ficar chocado, o Brasil ficou chocado com o casamento alheio. É muito interessante isso, né? E aí eu fiquei muito pé da vida com essa situação. Cobrar responsabilidade afetiva, a única pessoa que poderia pleitear, cobrar, falar alguma coisa de responsabilidade afetiva seria ela. E não todo mundo, qualquer um. Porque todo mundo que não seja ela e ele, né, que não seja o casal, é qualquer um. E aí a gente dá o direito só porque o cara é público, né? É figura pública, que todo mundo vá lá e meta o bedelho na história, na vida dele. Então, as pessoas precisam, antes de ficar metendo o bedelho e vendo se está certo, se está errado, que também não interessa, as únicas pessoas que sabem se está certo ou se está errado é o casal. Então, as pessoas precisam, no mínimo, ter bom senso antes de palpitar a vida alheia. Porque isto não funciona. Então, esse negócio de cobrar responsabilidade afetiva e a cultura do cancelamento, né? Querendo cancelar o cantor, alto lá, né? Alto lá, porque ninguém, absolutamente ninguém, a não ser os dois, sabia e sabem exatamente o que acontecia entre quatro paredes. É muito engraçado isso. Sempre na sociedade vem a questão de 2 pesos e 2 medidas. Quando interessa, o discurso é a mesma frase, mas o discurso a gente puxa a brasa para nossa sardinha. Quando não interessa, a gente repele. Então, tem aquele discurso assim, quando tá tudo lindo, maravilhoso, né, tudo floreando, entre 4 paredes vale tudo. Legal. Agora, quando a coisa aperta, né, aí o entre 4 paredes já se torna público. Então, 2 pesos e 2 medidas na mesma situação não dá. No mínimo, essas pessoas que estão aí cobrando responsabilidade afetiva dele e cultura do cancelamento, né, o cancelamento dele, no mínimo é gente insana. Querer palpitar no casamento, na separação alheia. Isso não entra na minha cabeça. Isto é completamente insano. É como se eu falasse, nossa, eu vou lá palpitar porque eu descobri que o vizinho aqui da parede ao lado separou. E aí as pessoas querem motivos. Mas quais são os motivos para terminar o casamento? Mas ninguém foi lá perguntar quais eram os motivos quando anunciaram o casamento. Não tem que fazer uma lista de vou casar porque isso. Porque quando separa tem que ter? O pior, se tem que ter ou não, é uma questão do casal, novamente, né? Mas querer essa lista para dar satisfação alheia. Que loucura é essa? Que água que as pessoas estão bebendo que tá, sabe, fazendo essa confusão mental. Mas bora lá. E aí veio assim, né? Diz que ela disse, a Andressa, o casamento acabou do nada. Vamos lá. Esse do nada é que a coisa pega. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Nenhum casamento acaba do nada. Nenhum namoro acaba do nada. Nenhuma saída acaba do nada. Ela pode começar do nada, que também não é do nada. Esse do nada que a gente fala, nossa, eu fui e olhei o cara na padaria, foi do nada. Não foi do nada. Foi pela atração física, foi, aí quando você deu bom dia, foi o tom de voz. Nada é do nada. Não existe acaso, não existe do nada, não existe isso. A gente fala isso, do nada,
para simplificar a história, quando você não quer explicar muito e quando a gente mesmo não quer parar para raciocinar, para refletir, para encontrar motivos e que a gente vai ter que sentar e pensar. As pessoas não querem pensar nem sobre a própria vida, nem quando a coisa é para o lado positivo. Então, essa cultura da preguiça que está dominando todo mundo, ela vai para o outro lado, né? Então, o casamento acabou do nada? Não acaba do nada. Nem o deles e nem de ninguém. O meu não acabou do nada, o deles não acabou do nada, e de ninguém acaba do nada. E aí assim, eu fui lendo, eu anotei algumas coisas que eu fui lendo aí nas matérias. O casamento deles era um verdadeiro contos de fada e acabou do nada. Então, não acaba do nada. Segundo, o que é de fato um casamento que é um conto de fada? Né? Eu ainda estava domingo, acho que foi domingo, conversando com uma pessoa que estava aqui em casa, e eu falei exatamente sobre isso. Bom, tirando 2 prateleiras para cima, tem 3 para baixo, a parede toda. Todos esses livros são sobre relacionamentos. E aí a pessoa falou assim, mas esse não é. Eu falei, Esse livro aqui, Um Tesouro de Contos de Fadas, e depois eu tenho aqui, que tá, sei lá onde, da Sherazade, né, As Mil e Uma Noites, Sherazade. Isso aqui não é isso aqui não é contos de fada e não tá aqui por acaso. Isso aqui é o que faz esses estragos todos, que eu sempre faço vídeos ou dou entrevistas, e eu sempre falo assim, o mundo Disney, né? Relacionamento ao padrão Disney. Isso aqui é o que estraga muito casamento. Um monte de menina que foi criada, não tô dizendo para não ser, tá? Mas uma coisa quando você é criança, uma coisa, e aí você vai, né? E aí você tem que ir ajustando a história. Então, não dá para você ficar lendo contos de fadas e acreditando em príncipe encantado pro resto da vida. Não dá para você sair com os laçarotes na cabeça achando que a vida é exatamente desse jeito, esse mundo Disney. Então, você quer casar, você quer ter um relacionamento, ter uma família, você precisa se responsabilizar por isso. E mais que isso, precisa ter maturidade para se relacionar. Por você e pelo outro, né? Porque se uma das partes, você e o outro, porque se uma das partes não tiver maturidade para ter um relacionamento, estar num relacionamento, construir um relacionamento, porque relacionamento nenhum ele vem pronto. Eu falo sempre aqui que seria muito legal se a gente pegasse na prateleira do supermercado, né, igual tem lá caixinha de creme de leite, de qualquer coisa, e a gente pegasse e trouxesse para casa, tomasse como se toma um suco, né? Mas maturidade e relacionamento e mais um monte de coisa, a gente tem que ir construindo. Não vem pronto. Esse contos de fada aí, não existe. Então, como é que a gente transforma esses contos de fadas, né, esse casamento que é um conto de fada, para a vida real? Para a vida... E aí a gente sai do contos de fada, vai para o mundo ideal, porque acaba idealizando, não tem como, não tem por onde. Só que aí a gente tem que pegar esse ideal e fazer, mesmo que possa fatiar e colocando isso dentro da realidade. Então, isso que era contos de fadas, virou ideal, agora a gente tem que transformar, né, fatia mais uma vez e coloca no mundo real. E aí, quando a gente faz o processo inverso depois, do real para o ideal para os contos de fadas, a gente vê que, isso não encaixa mais. Então, você precisa ter maturidade.
né? Esse mundo cor-de-rosa aí que estão pintando, que essa família aí era o mundo ideal, né? O relacionamento de contos de fada, esse mundo cor-de-rosa, ele era, não sei se era, eu nunca acompanhei, né? Mas vamos partir do pressuposto que era. Eu vi um trechinho, assim, um vídeo de uns 15 segundos, talvez, que eles estavam fazendo, acho que uma live, e ele falou pra ela que queria um outro filho, né? Gente, e aí todo mundo lá atrás da cultura do cancelamento dizendo, nossa, ele até pediu um outro filho pra ela e agora do nada ele acorda ela de madrugada e fala que acabou. E ela diz, do nada isso aconteceu. Cara, o cara é artista, o cara tem um público. O cara tem o mundo atrás dele e ele tem uma imagem para manter. Um dia eu fui dar uma entrevista num canal de televisão, na Record. Estava lá com uma pessoa pública, eu e uma pessoa pública debatendo. No intervalo, eu virei para essa pessoa e fiz assim, eu vou te fazer uma pergunta, mas você me responde direito, porque se você me responder de maneira mal educada, você vai ver. Falei isso sério, mas brincando, mas era sério. Eu ia fazer a pergunta, era uma pergunta séria, e a pessoa é uma pessoa polêmica, e eu falei, não me responda mal educado, não seja mal educado comigo. Essa pessoa respondeu assim pra mim, Gislene, você pode, doutora, ele falou, doutora, você pode me chamar, você pode fazer a pergunta que você quiser. E para que eu não seja mal educado, para que eu não te dê uma resposta atravessada, porque eu falei, não me dê uma resposta atravessada. Para que eu não te dê uma resposta atravessada, cabe a você formular uma pergunta de maneira que eu não te dê uma resposta atravessada. Mas lembre-se, ele falou para mim, eu sou uma figura pública e eu tenho uma imagem a manter para o público. Portanto, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O cara é artista, ele tinha que fazer isso, né? Ou, enfim, eu não tô dizendo que o relacionamento dele era uma mentira, mesmo que eu não conheço, não acompanhava. Agora, quem acredita nesse mundo de contos de fada, quem acredita em rede social, gente, quem acredita em rede social, acho que tinha que ter como é que chama? Um tratamento compulsório direto para terapia. Será mesmo que ainda tem gente que acredita em tudo que vê na rede social? Se tiver, para tudo. Igual como é que é o nome daquele cara lá? Que eu esqueci agora, que ele faz programa aí na televisão, que ele fala, para. Tem que fazer igual ele. João Kleber, eu acho que é esse o nome dele. Tem que fazer como ele. Para e para tudo. Porque se você acredita em tudo que você vê, sem achar que tem alguma coisa por trás, alto lá que quem precisa, né, de cancelamento talvez seja você. Sabe por quê? Porque as pessoas só mostram aquilo que interessa. Sempre tem um interesse por trás, por menor que ele seja. As pessoas mostram, eu sou assim, o artista é assim e você é assim. Mostra o que a gente quer que as pessoas vejam. A gente só mostra até onde a gente quer que as pessoas vejam. A gente não mostra tudo. Quer saber um exemplo? As pessoas me elogiam muito que eu cozinho muito bem, que os meus pratos são lindos. É verdade. A comida é verdade, é de comer, não é cenográfica, não é nada disso. É verdade. Só que o que eu mostro para vocês? O prato pronto, a mesa pronta. Mas eu não mostro para vocês o fogão em estado de calamidade, né, pública ali, petição de miséria, com gordura, com os azulejos engordurados depois que eu faço um prato flambado, sabe aquele que você joga ali e pega fogo, que o fogo sobe para flambar?
Eu não mostro isso pra vocês. Eu não mostro pra vocês a pia cheia de louça. Eu não mostro pra vocês aquela panela que eu fiz alguma coisa e que pegou no fundo e que ficou grudada, que eu tenho que deixar 2 dias lá de molho pra eu poder tirar aquela crosta grudada do fundo da panela. Eu não mostro pra vocês quando eu vou lavar essa crosta e que eu estrago todas as minhas unhas. Isso eu não mostro pra vocês. O que eu mostro? O prato lindo e maravilhoso. E vocês acham que num relacionamento é diferente? Só se vocês forem muito ingênuos. Só se vocês saírem de dentro desse livro aqui. Porque caso contrário, algum problema está tendo com vocês. Que estão aí cobrando do cara responsabilidade afetiva com a mulher dele, com a esposa dele, né? Então, eles mostravam o que eles queriam que as pessoas vissem. Eles mostravam o casalzinho 20. Nossa, o casal 20 eu entreguei a minha idade, né? e ok. E a outra questão, mas é artista. Ótimo, é artista, tem uma lista a mais, né? Agora, eu conheço, e vocês também devem conhecer, pessoas comuns, anônimas, que postam lá nas redes sociais só beijos e abraços e um mundo colorido, tão cor-de-rosa quanto. Eu conheço casais que eu olho, ainda esse final de semana eu vi isso. Eu fiquei olhando as fotos, eu falei assim, sabe, quando você fica tipo, oi? Eu sei que aquelas fotos não é nada daquilo. Eu sei que aquele casal, eu sei porque eu convivo. Vive em pé de guerra. Mas a foto tá beijos e abraços e fazendo coraçãozinho. Só que aquilo não existe, mas tá lá na rede social. Eu atendo um monte de clientes iguais, da mesma forma. Na rede social é viagem, é restaurante, tá na Europa, tá no Haikyuu Parta, tá na praia, tá em casa na piscina, tá ali. Legendas lindas, até com os efeitos subindo assim na tela. Só que não é nada disso. Eu atendo para mediar os conflitos. E eu sei, inclusive, que tem... outro dia eu vi um casal cheio de amor para dar. Literalmente aos amores, né? Coraçãozinho saindo assim quando respirava. Até em quartos separados eles dormem. Porque eles não se falam. E aí? Vocês acreditam mesmo em tudo que vocês veem? Já tentaram procurar uma terapia? Para ser tão influenciável? Né? Então, ok. Eu tô ticando aqui o que eu já falei. Tem família que, nesse mesmo conceito aí, que só mostra o que é de positivo até dentro de casa. Tem família que nem para os filhos dentro de casa, os filhos não identificam a realidade real do casal. Quando eu dava aula em escola, eu via muito isso, porque eu dava aula para adolescente. E eles vinham muito confidenciar as coisas para mim. E aí era assim, nossa, Pro, fui pega de surpresa. O adolescente me falando. Fui pega de surpresa porque os meus pais se separaram. Imagina, Pro, desde que eu nasci, eu tenho 17, 18 anos, eu nunca vi os meus pais brigando. Sempre aos beijos e abraços e dançando dentro de casa. Como assim? Eu tive um aluno que o pai suicidou e deixou uma carta que não aguentava a pressão, bababá. E o menino leu e ele falava, não é possível, eu nunca vi isso. Vocês acreditam mesmo no que o artista está mostrando na rede social e vão lá, sabe, levantar a bandeira
ou ir contra, ou fazer qualquer negócio, alto lá, né? Pelo amor de Deus. Por exemplo, eu fui casada durante 26 anos. Um dia meu ex-marido chegou em casa e falou assim: amanhã eu vou embora. Eu olhei pra ele, fiz: é? Ele falou: é. Eu falei: tá bom. Fui pega de surpresa? Eu fui pega de surpresa daquele momento da frase, tipo, oi, né? Mas eu nem perguntei o porquê, apesar da surpresa. Sabe por quê? Porque os motivos, se eu olhar e falar assim, mas qual era o motivo? Não tinha motivo. Lógico que tinha. Tinha muitos pequenos motivos. Mas, então, o motivo era assim, muitos, eu vou dar um exemplo qualquer, mas é verdade. Quando, por exemplo, ele abriu uma gaveta, eu sou completamente desorganizada, e meu ex-marido ele é completamente organizado. Então, quando ele abria uma gaveta e ele olhava, ele fazia assim, é isso mesmo, isso aqui? Imagina como fica para uma pessoa extremamente organizada, metódica, abrir uma gaveta e aquilo tá assim. Ele falou 1, 2, 3, 1 ano, 3, 5, 10, 15, 20. Eu vou dizer que eu não sabia que aquilo incomodava? Um outro exemplo qualquer, da gaveta é verdade. Né? Um outro exemplo qualquer, aí já não é verdade, já não acontecia aqui em casa. Vamos supor que eu me incomodasse com a toalha molhada no banheiro. Eu falasse, quando terminar de tomar banho, coloca lá para secar. Eu ia falar 1 dia, 2, 3, 5, 10, 1 ano, 2, 5. Sabe? São pequenas coisas. Olha, quando você usar o carro, você me devolve com o tanque cheio. Amanhã cedo, eu vou sair com o carro, eu preciso que o tanque esteja cheio. Vai lá, tá vazio, você confiou, você não olhou porque você avisou e aí você fica parada na estrada. Então, são pequenos detalhes. São pequenos. Aí você fala assim, mas isso faz parte do dia a dia. Mas é lógico que isso faz parte do dia a dia. Um relacionamento faz parte do dia a dia. É uma toalha molhada, é a pasta de dente que é apertada no lugar errado. Aperta no meio, outra aperta na ponta, outra aperta no final, é a pasta de dente que não coloca a tampa de volta, é a tampinha como é que chama? Do shampoo que não fecha, o outro é metódico, corta o pão fora do lugar, esfarela tudo e deixa lá, é a roupa que não vai pro cesto, fica jogado em algum canto, é a educação do filho, que é uma coisa, é a sogra, é a cunhada, é o carro, é o emprego, é o acúmulo de contas, é a falta de dinheiro, é a falta de atenção, é a falta de parceria, de comprometimento, é a falta de admiração, é a falta de sexo. São pequenos detalhes. Eu falo sempre, essa frase eu ouvi num curso de formação de comportamento humano que eu fiz, isso há muitos anos, que dizia algo assim, estava dentro de um contexto, mas dizia assim, ninguém tropeça numa montanha, mas a gente tropeça em pedregulhos. A montanha ela é enorme, gigante, está ali, não tem como você não enxergar. Agora, são nos pequenos pedregulhos já é pequeno, né? Que a gente tropeça, porque ele é tão pequeno que a gente não enxerga. Então, quem foi que diz que precisa de uma explicação, de um motivo, de algo gigante, para que tenha motivo para acabar um casamento? Do nada? Não é do nada. É de uma gaveta bagunçada. É de um excesso de qualquer coisa ou a falta de qualquer outra coisa. Quem foi que disse que precisa de grandes motivos? Ou quem foi que disse que precisa que esse motivo seja relevante para o outro? Tem que ser relevante para mim. Sou eu que estou me incomodando. O motivo ele não precisa ser válido para o outro, ele tem que ser válido para mim. Mas vamos lá, que eu vou falar disso de novo.
O som tá ok, gente? Vocês estão tão quietinhos. Ana Paula, o som está ok? Ai, cadê? Eu ia falar na hora, não... Cadê o Alex? Alex Schmidt. Você é demais. Você sabe que I love you. Então, você sabe que eu também I love you. I love you. Eu olhei na hora que entrou a mensagem e eu falei, se eu falar agora eu vou perder a linha de raciocínio aqui. Bora lá. Que mais que eu anotei aqui? Ah, da mesma coisa, né? Eu já falei isso, mas que o Brasil ficou chocado com o término do casamento do Gustavo Lima e da Andressa. As pessoas também ficaram chocadinhas, rebeldes, sabe? Ia pro lado de um e acusava o outro. E tipo assim, como assim, meu Deus do céu? E eu lembro disso porque a Fátima Bernardes separou mais ou menos na mesma época que eu. Que as pessoas falavam assim, nossa, você viu, né? Como se tipo, uau. E a outra coisa, então Fátima Bernardes e o Bonner, a mesma coisa. Nossa, mas como casal perfeito. Perfeito pra quem? Perfeito pra quem olhava pela televisão? Vocês estavam lá dentro da casa deles? Vocês estavam lá dentro do quarto deles para saber quais eram os problemas e os perrengues que eles passavam? Não, né? E aí vai e levanta a bandeira, né? Ai, porque é o casal perfeito, mas como? Mas que absurdo! E aí sempre vai acusar um, né? É o morde-assopra, né? Morde um e assopra o outro, né? Abana. Para, né? Como é que você vai dizer algo que você não estava lá? Ah, é testemunha não sei do que, sabe? Eu não vou falar. Todo mundo já entendeu. Ah, é testemunha. Cara, como testemunha eu não estava lá, não vi nada, não. Então eu não vou nem defender e nem acusar. Cada um com seus problemas, se vira aí, meu filho, né? E a outra coisa, as pessoas falam assim, ai, que pena que não deu certo. Ainda ontem, numa entrevista que eu fiz na rádio, estava entrevistando uma convidada, e ela falou algo sobre isso. Eu falei, posso te corrigir? Ah, não deu certo. Gente, não existe isso de não deu certo. Sempre dá certo. Só que as coisas, elas não dão certo eternamente. Já dizia o poeta, né? Que seja eterno enquanto dure. Ninguém disse em lugar nenhum que vai durar para sempre. O eterno não dura para sempre. Então, que seja eterno enquanto dure. Parece que as pessoas se esquecem de colocar na frase o enquanto. A outra questão, dá certo sim. As pessoas falam assim pra mim, nossa, Gislene, você foi casada a vida inteira, 26 anos, que pena que não deu certo. Eu falo, antes de você continuar, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que disse que não deu certo? Ué, mas vocês não separaram? Eu falo, tá, e não é porque acabou que não deu certo. As coisas dão certas enquanto tem que dar. Quando deixou de dar, não deu mais, aí não dá mais. Mas eu não posso jogar tudo que deu certo, colocar tudo no mesmo balaio e falar, ai, não deu certo. Lógico que deu. Depois começou a não dar mais. Aí, quando começa a não dar mais, a gente tem que tomar uma atitude. Então, e essa atitude, muitas vezes, as pessoas não tomam. É muito interessante, porque quando as pessoas tomam uma atitude, elas são criticadas. Quando elas não tomam, elas também são criticadas, né? E aí, por exemplo, eu até anotei aqui, mas eu pulei, a questão, por exemplo, os emblemáticos, né? Fábio Júnior e Gretchen, eu até brinquei a semana passada que eu fui dar uma entrevista numa TV, e eu falei assim, nossa, eu acho que a solução seria o Fábio Júnior casar com a Gretchen, né? Falei brincando. Por quê? Por que as pessoas se incomodam tanto, né? A Gretchen casou aí de novo, recente. 18º casamento. E eu li tanta coisa, eu até ia fazer mesmo um vídeo sobre isso. Depois talvez eu até faça. Que as pessoas se incomodaram, aquela coisa absurda. E eu falei, gente, por que as pessoas estão se incomodando que a Gretchen casou de novo pela 18ª vez? Qual é o problema das pessoas? E aí eu li uns comentários, que eu fui ficando, né? Que a pessoa falava assim, se ela casa tanto é porque o problema é com ela. Se ela casa tanto é porque ela não é boa como esposa, como mulher, como
né? Ou enfim, na questão sexual, na questão... Gente, ninguém sabe. Pode especular, pode falar o que quiser, pode levantar hipóteses, você pode fazer o que você quiser, mas a verdade é uma só. A única pessoa que sabe por que casou tanto, porque casa separa, é a Gretchen. Ninguém mais, apenas e tão somente ela sabe por que ela casa, fica um tempo, separa. E uma coisa, eu até comentei quando isso aconteceu a semana passada, retrasada, sei lá, eu fiz um comentário deste tamanho aí na página de uma pessoa sobre a Gretchen. Eu falei, olha, só ela pode dizer o que acontece, o que passa na cabeça dela, o que ela quer, o que ela não quer. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu não sei o que passa na cabeça dela, mas eu tenho certeza de uma coisa. A Gretchen é o tipo de pessoa que se não tá bom, ela não fica. Se ela não está feliz, ela não fica. Não tem rabo preso. Não tem o que fale. Vai ficar por isso. Meu amor, não tá dando mais? PT, saudações. Ela não fica. E isso não interessa se concorda, tô falando o meu ponto de vista. Se eu concordo que ela casa, primeiro que eu não tenho que concordar com nada, eu não tenho que achar nada, né? Mas, levantando hipóteses aqui, vamos supor que, eu não concordo que ela case tanto. Não tem nada a ver com a vida dela. E se ela casa e separa, ela sabe os motivos. E esse motivo só interessa para ela. Agora, uma coisa é fato. Ninguém pode dizer que ela mantém um casamento, um relacionamento de fachada. Ninguém pode dizer que o casamento dela é máscara, que é hipocrisia. Porque quando começa a chegar no ponto de ser, ela mesma dá fim. Ela não é hipócrita nem para mostrar para os outros e principalmente para que ela aceite. Essa é a única verdade que a gente tem. Agora o restante, só ela, mas ninguém sabe. Nem quem casou com ela. Ela pode até explicar. Olha, não dá mais por isso, isso e isso. Mas, de fato, só ela sabe. Sabe aquela conversa que a gente tem com o travesseiro? Que a gente põe a cabeça no travesseiro à noite e você fala, eu devia ter pensado isso, eu devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito isso, mas por que eu tô pensando aquilo? Essas coisas, essas conversas que a gente tem com o travesseiro, só é nossa. Mas os outros querem palpitar. É muito doido isso. Aí, nem sei quanto tempo eu já tô aqui falando. Aí, o Gustavo Lima, ele foi muito claro. Eu não tô aqui para defender ninguém. Nem ele, nem ela, nem defender, nem atacar, ponto, acabou. Mas ele deu uma entrevista e ele foi muito claro. Ele disse, eu não estava feliz. Aí tá uma especulação toda, tem outra, tem amante, tem isso aqui. Não sei, não li, não me envolvi, não conheço, não acompanho, não sei de nada. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá? Enfim, né? Mas ele já deixou claro. Não estava feliz. Basta. Que outra explicação, maior explicação alguém precisa dar? Eu não estou feliz. Foi o que meu ex-marido me disse, não estou feliz. Meu amor, se você não está feliz, eu não tenho nem que te perguntar nada. Né? Não tem nem que perguntar mais. Mas não tem mais. Não tem menos. Mas não. Tanto aqui, por exemplo, eu tô falando do meu casamento. Eu nem me dei o trabalho de falar, mas como? Por quê? Não. Não tá feliz? Tá bom. Ok. Sabe? Então, e aí entra o que eu sempre falo, culpa e responsabilidade. Assume a sua responsabilidade que você não vai culpar ninguém. E não existe isso de fui pega de surpresa. Você sabe exatamente cada coisa que você deixa fora do lugar, cada chamada de atenção que você deu ou que você levou. Então, não existe isso.
Então ele disse, não estava feliz. Precisa de mais o quê? Já não é bastante ou bastante suficiente? Existe melhor e maior e mais completa e mais complexa explicação que essa. Não estou feliz. Isso resume a vida. Serve para relacionamentos afetivos, serve para relacionamentos profissionais, serve para qualquer coisa. Não estou feliz. Tem gente que não está feliz e continua fazendo o que está fazendo, e aí vem o que eu acabei de falar, a hipocrisia, as máscaras, vai se angustiando, né? Lá na frente vai somatizando, aí tem um que aí não sabe nem porquê, né? Aí começa a ter uma coisa assim, física, porque foi somatizando. E ontem eu estava falando sobre isso, eu falei assim, eu li uma frase uma vez, aliás, uma pessoa me falou uma frase uma vez, me contando uma história, falou assim, quando emocional, peraí, deixa eu tentar lembrar, quando o emocional não aguenta mais, aquilo que você não consegue mais equilibrar o emocional, ele começa a mostrar fisicamente, né? Qual é o peso do seu emocional? E quando você não aguenta mais, não consegue carregar mais, não consegue lidar mais com aquilo, ele começa a se exteriorizar, né? Ou tornar físico, que é a somatização. Então, né? Vai ficar mantendo por quê? Eu falo sempre, né? Por isso que eu me identifiquei muito com essa frase dele. Não estava feliz. Primeiro porque eu já tinha escutado essa frase do meu ex-marido. Olha, amanhã eu vou embora porque eu não estou mais feliz. Meu amor, vai com Deus, seja feliz. Né? Se não está feliz, vá ser feliz. Não sou eu que vou ficar aqui empacando a felicidade de ninguém. E outra, quando a gente não está feliz, mas mantém o que ou onde está ou com quem está, a gente causa dois grandes problemas. Eu não estou feliz, mas eu fico empacada ali, querendo mostrar não sei o que para não sei quem, né? E eu também não deixo que a outra pessoa seja feliz. Porque ninguém convive com uma pessoa que não está feliz e a outra pessoa vai ser feliz. Juntos, naquele relacionamento. Ah, meu casamento é lindo, maravilhoso, somos felizes. Você tá falando por quem? Não, por nós dois. É mesmo? E eu vejo muito isso. Eu sou mediadora de conflitos. Eu escuto, às vezes, esse mesmo discurso. Não, nós somos felizes e está tudo bem. É? Mas, peraí. A sua esposa me contratou para eu vir aqui justamente porque não está tudo bem. Só que a outra parte não entendeu ainda, ele não leu os sinais, ele não leu as entrelinhas, e para ele aquilo está tudo bem, um relacionamento cor-de-rosa. Vocês não estão lendo a mesma cartilha, né? E aí, quando não lê a mesma cartilha, acontece exatamente isso. Vai manter um casamento de fachada, por quê? Por exemplo, esse casal aí, né? Manter um casamento de fachada por quê? Para quê? Para mostrar o que para quem? E até quando? A vida é curta. Só vivemos uma vez. Aí tem aquela frase que eu sempre vejo, né? Que é o contraponto, que diz assim: não, só morremos uma vez. Nós vivemos todos os dias. Não importa qual versão seja mais interessante para você desta frase. Só morremos uma vez ou vivemos todos os dias e só morremos uma vez, enfim, qualquer coisa desse tipo aí. A questão é, você que escolhe. Você quer pensar, só se vive uma vez? Só se morre uma vez? Tá, e o que eu faço no intervalo? Você vai entregar enfim, a vida é uma só. Você vai entregar a sua vida na mão do outro? Você vai deixar que o outro protagonize a sua vida?
Você vai ser telespectador, espectador da sua vida? Você vai sentar na plateia para assistir a sua vida? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, e aí vem dizer cobrar a responsabilidade afetiva do outro. Responsabilidade do outro ou pelo outro, a gente cobra ou somos responsáveis pelo outro até que a pessoa seja criança, por exemplo, não seja completamente capaz, até pela questão, né, civil aí, ou da questão das leis, né, normatização. Agora, como assim? Mas nem o seu filho, quando ele faz lá 18, 21, enfim, você não é mais responsável por ele. Você pode estar junto, mas responsável você não é mais. Ah, o meu filho fez uma grande burrada aí. Ok, eu vou ser responsabilizada por ele? Eu sou eu, o outro é outro. E por que num casamento vocês acham que é diferente? Ah, responsabilidade, tem que cobrar dele responsabilidade afetiva. Alto lá, querido. São dois adultos? São responsáveis por si? Por que o outro tem que se responsabilizar por tudo do outro, inclusive pela questão afetiva? Gente, como é que você vai se responsabilizar pela questão afetiva do outro? Para, né? E aí tem, assim, muitas atitudes que acabam distanciando os parceiros. Como eu disse, são pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Nesses pequenos detalhes, eles são tão pequenos que as pessoas vão abrindo mão. Tipo, eu não vou nem abrir minha boca, não vou nem falar nada por causa disso. É a cor de uma parede. Aí você fala, imagina, Gislene, você é louca. Ninguém vai separar porque a parede foi pintada de branco ou de cor-de-rosa. Lógico que não. Mas é lógico que não. Mas aí você soma. A parede que você queria branca pintada de cor-de-rosa. Você queria uma casa na praia, comprou no campo, porque você falou, eu não vou brigar, eu não vou abrir mão. Deixa. Não é por causa disso que eu vou me indispor. Aí depois é porque, sabe, eu quero eu quero uma cristaleira neste canto da sala. Aí a pessoa fala, mas eu quero uma biblioteca. Ah, tá bom, vai. E aí quando você vai ver, você abriu mão de todos os pequenos detalhes que faziam parte de todos os itens da sua vida, do seu dia a dia. Quando você para e você olha para dentro e você olha para trás, você vê que você não tem identidade nenhuma onde você está. Muitas vezes, nem na sua casa. Ah, minha casa é bonita, é confortável, é legal, é aconchegante. Legal. E você não se dá conta. E um dia você para e você olha e fala assim, esse quadro não fui eu que comprei, no sentido de não escolhi. Esse sofá também não. Essa planta eu acho que não tem nada a ver com essa casa. Essa cortina, jamais compraria essa cortina cheia de rococó. Esse prato, jamais compraria um jogo de jantar vermelho. E aí quando você olha, você fala, peraí, eu não caibo aqui. Eu estou aqui, mas não. Né? E aí você vai somando com o dia a dia, porque quem é casado ou quem foi casado sabe muito bem, é um ceder constante, é uma negociação constante, e é assim, e tem que ser assim. Só que chega um dia você fala assim, cede nisso.
poxa, eu queria tanto aquilo, mas eu abri mão para não montar uma confusão ali. Abri mão disso também. Poxa, eu queria viajar para Argentina, ela queria pro Chile, porque ela não conhecia o Chile. Tá bom. Outra hora eu conheço a Argentina. Aí chega no Chile, você já abriu mão de que você queria ir pra Argentina. Aí você chega no Chile, você fala, vamos nesse restaurante? Ela fala, não, quero ir naquele outro. Aí você fala, tá aqui, eu não vou estragar a viagem por causa de um restaurante. Não conheço nenhum dos dois mesmo, então vamos naquele. No final, você volta de 15 dias que você passou no Chile. E quando você para fazer a retrospectiva, até olhando as fotos, e você faz a retrospectiva dessa viagem, você fala, eu só estava lá. Eu não escolhi o hotel, eu não escolhi o restaurante, eu não escolhi o prato, eu não escolhi quando ir ou quando voltar. As datas não... Eu tinha que adaptar as minhas datas, as datas à agenda do outro. E quando aí você junta isso com os detalhes da casa, você junta isso com os detalhes de tudo, aí a pessoa fala, do nada, a pessoa chegou e falou que não queria mais e que não estava feliz. Alto lá, bem alto lá. Tentar ser rápida aqui, que tem muita coisa ainda. E aí, então, essas atitudes acabam distanciando as pessoas, os relacionamentos eles vão esfriando desse jeito. E quando a gente fala desses pequenos detalhes, desse esfriamento dos relacionamentos, eu lembro daquela frase da Frida Kahlo que dizia assim, levante-se e saia quando o amor não estiver mais sendo servido. A Gretchen... Gislaine, você está fazendo apologia ao divórcio? Não estou fazendo apologia a nada, né? Mas a Gretchen, quando o amor não está mais sendo servido, ela levanta e ela sai. E tem gente que percebe que o amor não está mais sendo servido, que a felicidade não habita mais aquele lugar, e ela continua ad eterno, e ela leva o casamento por 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu conheço um casal, eu sempre dou esse exemplo, que disse assim, 66 anos de casado. Ela diz assim, eu não suporto olhar para a cara dele, já faz pelo menos uns 40 anos. Quando ele entra no... Se eu tô na sala, ele chega, eu vou pro quarto. E aí depois começaram a dormir em quartos separados. Mas quando algum filho ia dormir lá, ou alguém, eles dormiam juntos para dizer que era um casal que são, né? Continua. O casal perfeito. A Gretchen casou 18 anos. Esse casal está 66. E é assim. Que mais? Quando acontece tudo isso, a cumplicidade que tinha lá no começo, lógico que tinha. Senão não teriam namorado, se envolvido, casado e ficado, né? Lógico que tinha. Mas aí, com isso tudo, a cumplicidade foi minando, o diálogo foi se espaçando, e a admiração, respeito, tudo isso também foi minando e se espaçando. Os motivos estão aí, né? Não sei porquê, mas o povo quer saber qual é o motivo, quais são os motivos. Ele tem que explicar, ele tem que dar os motivos, ele não tem que dar nada. Porque o que ele faz, o que ele deixou de fazer não é problema de ninguém. Não, né? Quando muito dela, com ela, né? Ele e ela, coisa deles. Agora, e lá me interessa saber quais são os motivos que fez ele ficar ou não ficar, ou ir ou voltar, ou... Não me interessa. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com ele. E nem ninguém. A única pessoa que tem que saber, se é que tem que saber mais alguma coisa, é ela.
porque ele já deu o motivo. Não estou feliz. Qualquer outro motivo pode ser um motivo mais bobo, mais infantil, mais tosco, mais raso. O motivo é dele. Pode ser uma gaveta bagunçada. Pode ser a escola escolhida para o filho, pode ser... Ninguém sabe, né? Mas sempre há um motivo. E ele só precisa ter relevância para quem sente. Não é o outro. Ai, mas que bobagem. Ai, como você é chato, né? Ai, deixa aí. O que tem a ver a gaveta bagunçada? Mas não tem que ser para mim. O importante, a importância da gaveta estar arrumada ou bagunçada é para quem se sente incomodado com a gaveta bagunçada. Agora eu vou dizer, mas isso não tem importância? Não tem importância para quem? Se a pessoa está dizendo que aquilo incomoda, é porque incomoda. Agora eu vou querer ditar regras no que o outro pensa, no que o outro sente, no que o outro... Um casal, eu sempre falo isso, um casal são duas pessoas juntas, mas continuam sendo duas pessoas individuais. Eu não vou nem entrar na outra questão, que eu falo todos os vídeos sobre isso. Um casal são duas pessoas juntas, mas continuam sendo duas pessoas individuais. E aí entra a questão da privacidade, da individualidade, de todas essas questões. Então, não é porque é um casal que tem que ser tudo igual, tudo junto, pensar igual, fazer igual, comer igual, sonhar igual, nanana. Não! Então, como é que as pessoas querem dar palpite no que o casal, o que acontecia lá? Você não sabe. Eu não sei, ninguém sabe. Só os dois. A outra coisa que eu falei, esse quebra-cabeça não vai ser montado nunca. Não com as peças que estão... Não da forma que o peixe está sendo vendido. Ela disse assim, o casamento acabou do nada. Eu fui pega de surpresa. Não conheço nem a história dessa moça. Aliás, eu nunca nem tinha visto essa moça. Nem por lugar nenhum. Mas sabe por que eu falo com toda a certeza do mundo que o que ela está falando, ela sabe que não é verdade? Sabe por quê? Como o casamento acabou do nada, eu fui pega de surpresa. Se um tempinho antes dele anunciar o final do casamento, eles já estavam sem alianças. A aliança já tinha sido tirada do dedo. Mas que motivo melhor que esse? Voltar, ela, né? Voltar e recapitular. Por que foi que ela tirou aquela aliança do dedo? Os dois, né? Qual foi o motivo? Então, isso daqui já está tudo explicado. Ah, fui pega de surpresa. Ah, é? Por que vocês tiraram a aliança lá atrás? Então, surpresa não foi. A outra questão, a questão de, ele é culpado de acabar com uma família, né, estragar uma família, bibibi, bababó, bababó, lá. Vamos parar com esse negócio de culpa? E vamos assumir as responsabilidades? Porque não existe isso de um é bandido, o outro é mocinho. Nessa história não tem um é bandido, o outro é mocinho. Pode até ser que tenha, mas não nesse viés de ele é culpado e eu sou a vítima. Não. Mas não mesmo. Não mesmo. Aí, né, acabou a família, destruiu a família, e que não sei o que, e que não sei mais o que, e todo mundo quer palpitar, todo mundo quer meter o bedelho lá. Aí assim, o homem
Cachorro, safado, sem vergonha. Destruiu a família. Não sei, eu não sei o que aconteceu, né? E aí, por outro lado, vem assim: homens e mulheres são iguais, direitos iguais. Direitos iguais. Paralelamente, a gente entende direitos iguais, obrigações iguais. Responsabilidades iguais. Felicidade igual. Emocional igual. Eu tenho que ser responsável por mim, por tudo isso. E o outro tem que ser responsável por ele, por tudo isso. Eu não posso ser responsável pelo outro. Então, quando convém, direitos iguais. Quando não convém, o outro é o demônio, filhote do demônio. É tão filhote do demônio que eu tenho que, uma sociedade inteira, vai lá cobrar responsabilidade afetiva? Falo nada pra vocês. Um relacionamento precisa de 1000 coisas. Isso, e ainda não é não é garantia de que vai dar certo ad eterno, mesmo porque isso não existe. Essa lista ela não tem uma ordem de prioridade, não tem item 1, 2, 3, não nessa ordem, ou pode ser que sim. Não quer dizer exatamente que seja esta lista, pode ser que sim, pode ser que não, mas sem que haja diálogo, cumplicidade, admiração, respeito, parceria, amizade, lealdade. Eu não falei fidelidade, eu falei lealdade. E eu não vou entrar no mérito da fidelidade, não aqui. E fidelidade, lealdade e fidelidade são completamente diferentes aqui. As pessoas batem muito na tecla da fidelidade, mas cadê a lealdade? Tem gente que coloca fidelidade no primeiro item da lista. Quando eu atendo, por exemplo, eu faço pódio de valores. Fidelidade entra, lealdade. E lealdade, você não vai pôr? Não. Fidelidade é mais importante para mim. Então tá bom. A lista é sua, os valores são seus, as escolhas são suas, o casamento é seu. Bora lá. Diálogo, cumplicidade, admiração, respeito, parceria, amizade, lealdade. Quer pôr fidelidade? Coloca aí fidelidade na sua lista. Amor, afeto, atenção, companheirismo. Eu falei, olha só, eu falei em cumplicidade, eu falei em parceria, eu falei em amizade, eu falei em companheirismo. É tudo igual? É tudo sinônimo? Sim, mas cada um tem um peso. E eu vejo casamento que não tem nada disso. E sexo. Sim, sexo. Como que eu deixaria sexo fora dessa lista? Sexo não é a coisa mais importante num relacionamento, mas é muito importante. E quem disser que não, conte os dias para o seu relacionamento. Ou viva com uma máscara para mostrar para a sociedade o que eu não sei. Eu escrevi um texto sábado, que tem um novo aplicativo que chegou no Brasil, que no mundo, já tem no mundo, que no mundo tem 7 milhões de inscritos. E este aplicativo é só para relacionamentos extraconjugais. É um relacionamento de traição. Todas as pessoas que entram, que se cadastram, homens e mulheres, são casados. 7 milhões. E acabou de chegar no Brasil. E aí, sempre me perguntam, entrevista principalmente, por que, Gislene, você se especializou em relacionamento extrapar? Ora, por que eu fui me especializar, estudei pra caramba, leio tudo isso daqui
para me especializar em traição. Tá aí os números. Sexo é um dos vetores? É um dos gatilhos? Não sei. Não sou eu que vou dar receita aqui. Porque tem gente que é tão carola, vou dizer assim, que fala que não. Sexo não entra aqui. Só é quando der. Sexo precisa de novidade. Sexo não é tudo num relacionamento, mas ele é 100% da parte que lhe compete. O sexo não segura casamento. Ele não mantém. Mas experimente tirar. Sexo precisa de novidade. Ah, então você está dizendo que eu tenho que me pendurar no lustre e descer dele assim, já aberto, espacate, e aí eu caio na cama. Não. Mas não faça o que eu vi hoje. Eu só não posso postar a foto, porque eu iria expor a pessoa, né? Mas a pessoa dorme com uma meia de nylon, meia calça de nylon na cabeça. Porque ela não quer estragar o cabelo. Só que essa pessoa é casada. Você dormir com uma meia de nylon na cabeça, solteira, sozinha, você dorme até de, sabe, com pano de chão na cabeça, se você quiser. Mas você não... Ah, mas eu tenho que ficar bem, porque o meu cabelo tem que acordar, tem que estar bem no dia seguinte. Cabelo acordar ficou bom, né? Só faltou eu falar acordar morto. Tá. Põe lá uma... Ó, eu falo as besteiras e eu fico vermelha. É porque eu sou tímida. Coloca lá a meia pra dormir na cabeça, pra proteger o cabelo. E o marido da pessoa escreveu assim: toca broxante, né? Toca broxante, afasta marido. E a pessoa disse assim... Isso foi num grupo fechado aí no Facebook, de mulheres, só de mulheres. E aí a pessoa falou, coloco mesmo. E aí, centenas de mulheres comentaram a foto. Eu também faço isso, meu marido odeia, meu marido manda eu tirar, meu marido fala que não vai dormir comigo. Gente, se você dormir com calcinha furada, cueca furada, sem tomar banho, com uma touca na cabeça, a cara verde de creme, porque é anti-ruga. Cara, você não vai precisar nem cuidar do seu cabelo ficar... Então, ou o inverso, né? Cuide muito do seu cabelo para ele ficar lindo e passe muita máscara e creme e tudo que você quiser no seu rosto para você ficar linda, porque talvez você precise, né? Porque você vai ficar sozinha. Então, você precisa estar bem consigo mesmo. Agora, você não pode esquecer, não estou dizendo que você tem que fazer tudo para o outro, mas você não pode esquecer, nem homens e nem mulheres, que você tem lá um parceiro. E que se você dormir com a cara toda verde de máscara, ele vai acordar à noite, ele vai levar um susto e falar, que isso? Né? E depois você vai reclamar do quê? Ele não me procura. Eu sou sexóloga, vocês sabem. Eu sou sexóloga, mediadora de conflitos, especialista em relacionamento e especialista em relacionamento extra-par. Casos extraconjugais. Amantes. A amante sempre está linda, cheirosa, perfumada, alegre, saltitante e sorridente. Mas esse é o papel dela. Não vou questionar. Não é esse o objetivo dessa live. Mas a outra, né? A outra. Eu acho tão interessante esse nome. A outra, né? Uma coisa misteriosa. A outra. Tem esse perfil. E aí, quando ele chega em casa, ele dorme com uma mulher com a cara
verde ou preta de máscara, uma meia de nylon na cabeça, parece que vai assaltar um banco, uma calcinha furada e uma calça de moletom manchada de cândida. E aí? É isso mesmo? Ah, mas ele tem que entender que eu sou assim, então. Não reclame depois. Ônus e bônus. Você investe, você vai receber aquilo que você investiu. Precisa de diálogo, como eu já falei. Tem casal que está casado há uma eternidade e não sabe nem o que a própria pessoa gosta, menos ainda o que o parceiro ou a parceira gosta. Não sabe o que gosta em relação a nada. Tem alguns programas aí que a gente vê, né, de casais que respondem separados e depois conferem as respostas. Eu faço algumas dinâmicas muito parecidas com essas quando eu atendo conflito de relacionamentos, ou mediar os conflitos. Então, mais ou menos aquela coisa, qual é o prato preferido dela? E qual é o prato preferido dele? Os casais, né, escrevem e mostram as plaquinhas. Aí ela fala assim, o meu prato preferido é, sei lá, o cara escreve sushi. Que o prato preferido dela é sushi. Xuxi. Xuxi. Sushi. E aí, então assim, são pequenos detalhes. Como que vai... eu vou fazer uma surpresa, vou fazer um jantar, vou levar num restaurante especialista em lasanha, que é o prato preferido dela. Quem foi que disse? Nem de lasanha ela gosta. Ou ela até come. Mas é aquela coisa, tipo assim, eu vou comer só pra não ficar com fome. Sabe quando que isso vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Por um tempo, com prazo de validade. Sabe o prazo de validade que vem nas coisas? Vai dar certo. Por esse prazo aí. Se não investir, não dá. Precisa de negociação, precisa negociar, precisa ter os combinados. Então, para com esse negócio de acreditar, de pensar, né, nesses contos de fadas, esse mundo cor-de-rosa, esse mundo ideal, porque ele não existe. Existe um mundo real. Então, para com esse negócio de achar que um tem que ser a sombra do outro. Não. Ninguém tem que ser sombra do outro, né? E eu falei isso agora há pouco, tá até aí no Facebook, um comentário que eu fiz em cima de uma postagem. Para que a gente... É sempre uma via de mão dupla. E para que a gente mantenha o outro interessado, no mínimo, mas no mínimo, a gente precisa ser interessante. Eu quero que o outro se interesse por mim, mas eu sou interessante? Olha no espelho e fala, eu sou interessante? E aí você vai abrindo o leque. Eu sou interessante fisicamente? Sou bonita, tenho peitão, tenho bundão, tenho cinturinha, barriguinha chapada, trincada. Linda, meu cabelo, nananã, minhas unhas, me cuido, depiladinha, cheirosinha. Não tem pra ninguém. Beleza. Você só falou da parte externa, estética. Tá, quais são... E aí? Como pessoa, os seus valores, todo o restante. Você é uma pessoa que tem atrativos? Você é uma pessoa que tem... você tem uma pessoa interessante para que o outro se interesse por você? Mas as pessoas têm que gostar de mim como eu sou. Ok, abre um monte de parênteses aí. A gente não tem que mudar por causa do outro. A gente não tem que forçar para caber no mundinho do outro. Mas eu não posso ser uma pessoa com uma vida insignificante que eu não vou atrair ninguém.
Se você quer ser como é e manter a sua essência rasa, tá tudo bem, tá tudo perfeito, isso serve para você. Não reclame depois que do nada terminou. De repente, a outra pessoa achou o mundo mais interessante que você. Eu não disse outra pessoa mais interessante que você. Eu disse que ele achou o mundo mais interessante que você. Mais interessante pode ser ficar sozinho. Já diz o ditado, antes só do que mal acompanhado. Já tem lá o conceito de solidão e solitude. Solitude é maravilhoso. É quando você fica sozinho, em paz consigo. Do que estar junto e estar sozinho. Eu conheço um monte e atendo um monte de casais casados que vivem juntos e sozinhos. Um tá no quarto, o outro tá na sala. Um tá assistindo televisão, o outro está no computador. Um vai jogar bola, o outro vai pro shopping. Ah, mas as pessoas precisam ter interesses diferentes. Ok, concordo, mas não é nesse sentido que eu tô falando. Cada um vai viver a sua vida e só mora embaixo do mesmo teto. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Isso é estar junto e estar separado. Isso é estar junto e estar sozinho. Ok? E aí, dessa questão que eu falei é bonita, é gostosa. O que é que adianta ser bonita, gostosa, tudo isso aí que eu falei agorinha, e ficar sonhando com esse mundo Disney aqui, do conto de fadas, né? Aí a pessoa sonha com o casal de filhos, cachorro, aquele gramado, aquele quintal, aquele gramado verdinho, a grama parada, aquela cerca baixa de madeira azul do portão, as janelas de madeira branca, pintadinha, parecendo uma casinha de boneca. Nas janelas, aquelas floreiras, cheias de flores, é óbvio, né? A janela aberta, com uma cortina branca de renda esvoaçando, assim, parecendo uma pluma, com o vento batendo, aquela coisa leve, que você vê a leveza dentro de casa, né? O cachorro correndo por esse gramado lindo, correndo atrás da bolinha, os passarinhos cantando, as crianças gargalhando, e junto a gente escuta aquele barulho de água, porque as crianças estão pulando na piscina, brincando. Não é isso que mantém casamento. De jeito nenhum. Por quê? Porque isso aí é apenas um cenário externo. Agora, com esse cenário lindo, maravilhoso, de novela, né, de filme de Hollywood, alguém perguntou como é que essas pessoas estão internamente? E mesmo assim, ainda tem gente que diz: o casamento acabou do nada, eu fui pega de surpresa. Precisa responsabilizar o rapaz por irresponsabilidade afetiva? Vamos cancelar porque olha o que ele fez com a família. Vá pro inferno, vai cuidar do seu relacionamento. Como é isso? Você estava lá, como dizia minha mãe, né, com toda a falta de estudo dela, você serviu de colchão para eles? Como é que você quer dar palpite? Então, reflita, antes de sair escrevendo textos desse tamanho, um monte de bobagem na internet, um monte de bobagem por aí, para dar palpite que o cara, como assim, ele terminou o casamento? O casamento é dele. Ele começou porque ele quis, ele termina quando ele achar que não dá mais. Ou vão querer, né, que o cara fique não estando feliz. Porque se ele tivesse mantido o casamento e arranjado uma amante, ia cair a casa na cabeça, o mundo, né? A casa é o mundo, na cabeça dele, exatamente do mesmo jeito que está agora. Pode até ser que logo apareça uma amante aí, uma história de uma amante. Ok,
Ele já disse, eu não estava feliz. E exatamente por não estar feliz, eu não quero mais continuar casado. Qual é o crime que esse cara cometeu? Não estou feliz, não quero mais. Casamento, até pela lei, né? É uma instituição, é um contrato. Não é uma prisão perpétua. Aliança não é algema. O divórcio está aí. Se fosse para as pessoas ficarem casadas eternamente, por que as coisas seriam como são? Então, para de querer criar regras para a vida alheia. Crie para a sua. E quando você der jeito na sua, dê-se por feliz. Certo? Já falei por demais da conta. Deixa eu cuidar da vida agora. Ok? Vou atender. Vou atender. O que eu vou atender agora? Relacionamento extra-par. É minha próxima cliente. Por que será? Pensa aí. Vocês que estão enchendo as redes sociais, dando palpite na vida alheia, conserta o mundo. Escreva teses de doutorado, de pós-doc, explicando por que as pessoas têm que ser infelizes, mas manter um relacionamento fracassado. Ah, mas nas redes sociais, vai lá, continua acreditando em rede social. Continua. Beleza? E se você continua, já sugiro que você, se não assistiu, né, com essa sua tese toda, assista lá o Dilema das Redes, junte tudo isso, e aí sim, faça uma reflexão, e talvez você volte lá nesses lugares todos, e apague ou refaça, edite alguns comentários, né? Quando a gente começa a refletir, a gente às vezes muda de ideia, às vezes mantém o mesmo pensamento, a mesma estrutura de pensamento, a mesma linha de pensamento. E tá certo, tá errado, não sei. Eu sei do que eu penso, eu sei das minhas coisas, das dos outros eu não sei. Fica a dica, ok? Então, e fica a dica só para finalizar então, não acredite, nem que seja com você. Aliás, principalmente se for com você, porque o que é com os outros não interessa. Mas não interessa mesmo. Não, nem se dê conta, né? De quando vem essa coisa de acabou do nada. Acabou do nada, nada. Acabou do tudo. Tudo que vai acontecendo desde o primeiro dia que vocês se conheceram. Então, nada nunca acaba do nada. Fui pega de surpresa? Amor. Você pode não ter percebido e se dado conta, mas de surpresa você não foi pega. Porque quando se tira uma aliança do dedo e logo depois vem o término, o anúncio do término de um relacionamento, como é que você diz que foi pega de surpresa? Pega de surpresa é quando você tá aqui assim, de repente faz pum, estoura uma lâmpada. Nossa, eu fui pega de surpresa. Ainda assim, se estava tudo bem, porque se eu vi que a lâmpada já piscou hoje de manhã e ela estoura, já não foi surpresa. Posso levar um susto, mas surpresa não. Aprenda a ler os sinais, que eu acho que vai ter uma valia muito grande na sua vida. Beijos, beijos, beijos e mais beijos para vocês. Tchau, tchau.